Sempre quando falamos em financiamento para a construção pela Caixa, falamos de duas principais modalidades que são o quê? Aquisição de terreno e construção, que é quando a pessoa ainda não possui o terreno. Então, ela vai fazer um financiamento que vai englobar a compra do terreno e a construção da casa. E também existe o financiamento para a construção em terreno próprio, que é quando a pessoa já tem um terreno, então ela vai fazer um financiamento que vai apenas financiar a construção da casa. No vídeo de hoje, a gente vai tirar as suas dúvidas sobre construção em terreno próprio. Se você tem um terreno, ele está parado aí, está pensando em construir, você pode financiar a construção da sua casa. Vem com a gente que nós vamos falar tudo sobre construção em terreno próprio para você. Antes de mais nada, a gente precisa entender que quando a Caixa nos oferece um financiamento para a construção, seja ele um financiamento de aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio, ela está nos oferecendo um financiamento de um imóvel. E o que é um imóvel para a Caixa? Imóvel é terreno mais construção, você concorda? Mas por que é importante entender isso? Calma que nós vamos te explicar. Agora que vai ficar mais claro, mais fácil de você entender. Vamos supor que você quer construir um imóvel de R$700 mil, ou seja, nós estamos falando aqui que o imóvel é R$700 mil. Significa que parte desse dinheiro é terreno e parte dele é construção. Então, você vai lá, faz a simulação de crédito com a Caixa, o crédito é aprovado e a Caixa, dependendo da tua renda, vai te aprovar no máximo R$560 mil, que é o quê? 80% de R$700 mil. Se você fizer um financiamento de aquisição de terreno e construção, você quer um imóvel que custe R$700 mil e a Caixa te liberou R$560 mil. Só que a R$560 mil você vai ter que comprar o seu terreno e fazer a sua construção, ou seja, vai ficar faltando quanto? R$140 mil. Então você não vai conseguir zerar a entrada. Você vai ter que ter uma parte dos recursos próprios, porque a Caixa não vai financiar a sua construção e a compra do seu terreno de forma integral. Nesse mesmo exemplo, se a gente fizesse uma construção em terreno próprio, vamos supor que desses R$700 mil, R$140 mil são referentes a um terreno. Só que você já tem um terreno. Então, está dizendo para a Caixa Econômica Federal que você quer fazer um imóvel de R$700 mil. Ela te libera R$560 mil. Só que os R$140 mil que faltou é do terreno que você tinha. Então, você vai poder usar os R$560 mil de forma integral para fazer a construção da sua casa. E isso é muito bom. Nesse caso que estou te mostrando, é justamente como se financia 100% de uma construção, de um imóvel, dando o seu terreno como entrada. Mas presta muito bem atenção. Quando a gente fala em dar o terreno como entrada, não significa que você está dando o terreno para a Caixa. E por causa disso, ela vai liberar mais dinheiro. Não é nada disso. Ela vai te liberar a mesma quantidade de dinheiro, só que você já está dando terreno. Usará esse dinheiro de forma integral para fazer a construção da sua casa. Eu acredito que isso já ficou um pouco mais claro para você em relação à construção em terreno próprio. Agora, eu preciso te falar que quando eu menciono que você já tem um terreno, esse terreno, necessariamente, ele precisa já estar quitado para a Caixa liberar o financiamento de construção em terreno próprio. Se esse seu terreno ele estiver dentro de financiamento, ou seja, se você está pagando ainda as parcelas desse terreno e ainda não está totalmente quitado, são duas situações que podem acontecer. Se o terreno estiver financiado com outro banco, a Caixa ela não vai aceitar um financiamento nele. Primeiro, você vai precisar quitar esse terreno para depois poder fazer o financiamento de construção em terreno próprio. Agora, se esse seu terreno estiver financiado numa imobiliária, ou seja, você está pagando parcelas para uma imobiliária, não para um banco, aí você pode fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção, onde a Caixa ela vai quitar o saldo devedor que você tem com a imobiliária e financiar a construção da sua casa. Mas nosso foco aqui é falar em construção em terreno próprio. Uma coisa que é importantíssimo você saber
é que esse terreno precisa também necessariamente estar no nome de todas as pessoas que forem fazer o financiamento. É muito comum as pessoas falarem: ah, eu quero fazer um financiamento e eu tenho um terreno, só que esse terreno está no nome do meu pai e no nome da minha mãe. Isso não é possível. Primeiro você precisa passar esse terreno para o seu nome, porque só assim a Caixa vai aceitar fazer o financiamento para a construção em terreno próprio. E se você for fazer esse financiamento compondo renda com mais pessoas, esse terreno também vai precisar estar no nome de todas essas pessoas. Vamos supor que você vai fazer um financiamento no seu nome e no nome de um amigo. Vocês querem fazer uma casa juntos e depois vender essa casa. Só que esse terreno está no seu nome. Você não vai poder fazer esse financiamento. Primeiro você vai ter que fazer o quê? Você vai precisar passar esse terreno para o seu nome e para o nome do seu amigo, para só depois poder fazer o financiamento da construção em terreno próprio. Outra coisa que é muito importante você saber é que a Caixa só vai aceitar esse seu terreno se ele tiver com toda a documentação em dia. O que é a documentação em dia? Esse terreno tem que estar no teu nome, tem que possuir uma matrícula, tem que estar registrado no Registro Geral de Imóveis, que é o RGI. E outra condição que a Caixa usa para aceitar terrenos, seja em construção em terreno próprio ou aquisição de terreno em construção, é que esse terreno tem que ser um terreno que você paga IPTU dele. Se você não paga o IPTU desse terreno, a Caixa também não vai aceitar. E essas questões são muito importantes de entender. Por que acontece no processo de financiamento? Quando que a Caixa vai analisar tudo isso que a gente está falando? Se o terreno está em nome de todos os proponentes do financiamento, se é um terreno que cobra IPTU, é um terreno que está com a matrícula em dia. Isso vai acontecer quando? No momento que você enviar os projetos para a Caixa. Você vai também enviar uma planilha PCI e também toda essa documentação do terreno que a gente falou anteriormente. Então, vamos supor que você envie sem o nome de todo mundo e pensa que isso vai passar lá na Caixa. É importante você ficar sabendo que não vai passar. Imagina se você faz todo o processo, faz os projetos da sua casa, preenche a planilha PCI e quando você vai mandar lá para a Caixa, eles vão dizer: olha, esse terreno aí tem que passar para o nome da pessoa que for fazer o financiamento. Então você precisa resolver algumas dívidas que esse terreno tem antes. Você precisa saber de tudo isso antes. Porque imagina você passar por todo esse processo para depois saber que a Caixa não vai liberar o financiamento. Para finalizar, é importante a gente reforçar que o financiamento de construção em terreno próprio é bem vantajoso, pois você pode conseguir o financiamento integral, ou seja, financiar 100% a construção do seu imóvel. Se porventura você não tiver o terreno, recomendo você fazer o financiamento de aquisição de terreno e construção. Você pode até pensar: é melhor eu comprar o terreno e depois fazer o financiamento em terreno próprio? Isso não é vantajoso. Por quê? Porque a Caixa vai quitar o seu terreno à vista no processo de aquisição de terreno e construção. E você ainda vai ter os recursos próprios para utilizar na construção. E quando a gente fala aqui que financiamento para construção em terreno próprio é melhor dos cenários, é o melhor dos cenários, é o melhor dos cenários para quando a pessoa já tem um terreno, porque ela vai conseguir usar muito mais o dinheiro da Caixa para a construção do que para qualquer outra coisa. Mas se a pessoa ainda não possui esse terreno, acaba que é mais vantajoso para ela fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção. A gente espera ter ajudado você com esse vídeo, sanando as suas dúvidas. Se tiver mais dúvidas, coloque aqui nos comentários, que a gente vai te ajudar e vai responder essas dúvidas. E se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e também compartilhar aquele vídeo com aquele amigo que está pensando em construir.